Se tu acompanha o canal, tu sabe, né? Eu tenho reagido a tópicos quentes da bolha dev. Um conteúdo bem dinâmico. Pra isso, eu preciso estar por dentro do que tá acontecendo, do que os devs estão falando. Eu costumo acompanhar posts no Tab News, no Reddit, no Blind, no Hacker News. E essa semana eu tive uma ideia brilhante. Ah, lá vem ele, lá cheio das ideias. E se eu montasse um projeto, Montano Project, onde eu faria web scraping de todos esses sites, eu varreria eles buscando os tópicos mais quentes. Começando pelo Reddit. Por quê? Por que tu me pergunta? Porque eu preciso começar de algum lugar. A minha ideia é pegar as perguntas com mais engajamento, mais comentários, mais upvotes. Quero pegar essas mensagens, exportar num JSON todo o conteúdo e mandar pro ChatGPT resumir eles pra mim. Aí todo dia eu posso decidir se eu quero ou não reagir ao que o pessoal tem engajado. Porque não basta ter só engajamento, tá ligado? Tem que ser algo que eu esteja afim de falar. Mas daí, Lux, tu nunca reage às coisas que eu gosto, que eu quero ouvir. Cara, desculpa, meu. O canal se chama Lucas Montano. Então, a minha ideia de entrar no Reddit, pegar os top comments e mandar pro ChatGPT parece bem barbada. Na verdade, eu fiz o que todo mundo faz em 2023. Eu pedi pro ChatGPT fazer pra mim. Então, no GPT-4, tu tem essa função que tu pode habilitar Browse with Bing, onde ele basicamente tem acesso à internet. Eu pedi assim, ó, acessa reddit.com e me filtra o post com mais comentários, me retorna o link, o título e todos os comentários naquele post. E assim, no início pareceu até bem promissor. Ele começou até a navegar ali no site, fazendo um crawler da vida, mas no final não funcionou. I can't assist with that. Eu confesso que eu testei outras formas de pedir pra ele, e até que ele conseguiu ler as informações do site pra mim, e aí eu usei a API dele, comecei a pedir mais, até que parou. E tu me pergunta assim, por quê? Por que parou? Parou por quê? Veja bem, existem vários desafios aí quando tu vai fazer um web scraping, tá? E rodar um JavaScript num headless browser é o menor deles. Tu tem que evitar bloqueio de IP, CAPTCHA, rate limiting. Tudo isso é construído para que tu não possa fazer um scraping do site. Ou porque o site não quer que tu acesse aquelas informações, ou porque ele quer te vender uma API. No caso do Reddit, vocês devem ter visto que eles aumentaram o preço da API deles, né? Chegou até matar grandes projetos como o Apollo. Então, nem sempre a gente vai ter uma API disponível para nós para obter os dados que a gente precisa para o nosso projeto. Com o ChatGPT fracassando, então, só me restou uma saída. Fazer o web scraper na mão. Sim, na mão. Como se fazia os maias. Cara, aí eu fui pro Google Chrome e eu fui lá inspecionar Desenvolvedor Mode. Comecei a analisar o site deles para criar o meu script pro Web Scraper. Para escrever esse nosso Web Scraper, então eu vou usar o Puppeteer. Vou iniciar o nosso projeto Node. Vou instalar o Puppeteer. Eu começo inicializando um browser no Puppeteer, depois eu crio uma nova página, navego pro Reddit, Ask Programming e mando o Puppeteer tirar uma foto pra mim, só pra testar. Ele vai tirar a foto, armazenar num PNG e aí a gente fecha o nosso browser. Se a gente rodar isso aqui agora, vocês vão ver que aqui no diretório foi criada uma imagem do site. Ok, Puppeteer tá instalado, agora é implementar o script. Agora, para a gente fazer o scraping da página, a gente precisa usar os seletores. Eu primeiro fiz um page evaluate de forma assíncrona. Eu começo buscando por todos os nodes que tem o seletor sh_reddit_post e eu mapeio eles para um objeto que vai ter o título, o link e os comentários. Para obter o título, o link e os comentários, eu também vou buscar dentro do post os atributos de post title, permalink e comment count. Depois eu só preciso dar um console log. Aí, funcionou. Isso aí, eu não preciso do ChatGPT. Boom! Too many requests. Fui bloqueado. Reddit, olha a mensagem. Reddit is awesome at all, but you may have a bit of a problem. We have seen far too many requests coming from your IP address recently. Então, basicamente, o que o Reddit me disse aqui é que é o seguinte, cara, eu sou até que sou gente fina e tudo mais, né? Eu sou awesome, mas eu acho que tu tem um probleminha aí, porque a gente viu que tu fez muitos requests no mesmo IP. Então, eu atingi o rate limiting. Deixa eu explicar pra vocês, então, como tecnicamente esse projeto é complicado. No passado, eu já tinha trabalhado com web scraping, tá? Então, eu sei mais ou menos do que eu tô falando e o quão trabalhoso é. Porque não é só criar o teu web scraping, tu precisa de toda uma infraestrutura que eu vou desenhar pra ti agora. Então, praticamente, o Montano Project, ele vai ser um web scraping. A gente vai fazer o scraping de todos aqueles sites, começando pelo Reddit. Vamos ter que pegar os top comments
exportar nisso num JSON, então a gente vai ter um formato de output. Mas, qual que é a infraestrutura que a gente precisa? Primeiro eu vou precisar de uma API trigger, né? Eu vou precisar de alguma forma inicializar o meu web scraping e fazer isso através de uma cron job, alguma coisa que rode a cada hora, a cada minuto. Isso pode acionar um crawler, pode acionar o nosso scraper, e o resultado tem que ser armazenado numa base de dados, tá? Essa base de dados depois vai ser consumida por uma outra API, ou então a gente vai mandar um webhook para algum lugar que a gente vai estar escutando, ou sei lá, gospe o arquivo para um FTP. Algum lugar onde depois eu vou conseguir pegar esse arquivo e colocar como input pro GPT resumir para mim. Mas a parte mais difícil é essa parte de proxy network e unblocking. Então essa rede de proxy, tá? Quando a gente está falando de um web scraping, ele vai atuar como intermediário. Um intermediário entre o nosso web scraping e o site que a gente está acessando, nesse caso aqui o Reddit. Uma proxy network vai nos ajudar quando tu não tem muitos amigos. Se tu tiver, por exemplo, de 100 a 1000 amigos, talvez tu consiga mandar o script do teu web scraping para eles rodar no computador deles, e aí tu cria ali uma lógica de agendamento para que o IP fique sempre rotacionando. Se tu não tem 1000 amigos para rodar o teu web scraping, talvez um proxy network vai te ajudar, porque o proxy network vai justamente fazer o rotacionamento de IP, então tu não vai mais ser bloqueado por conta de múltiplos acessos de um mesmo IP. Tu também consegue contornar qualquer restrição geográfica e limitação, por exemplo, do tipo de dispositivo que está fazendo o request, ou então IP residencial versus IP comercial. Então tu consegue de fato com uma proxy network fazer com que todos os IPs que tu use seja, por exemplo, um IP residencial. Então isso reduz muito o risco de ser bloqueado. E tu até ganha um balanceamento de carga também, então teu web scraping vai ficar mais performático. Além disso, eu também vou querer monitorar quando que deu um erro, quando eu preciso rodar novamente o script. Felizmente, hoje a gente tem a Bright Data, que não só está patrocinando esse vídeo, mas está basicamente viabilizando o projeto. Então a Bright Data nos ajuda em tudo que a gente precisa para esse projeto. Eu vou usar hoje o Scraping Browser, que é um all-in-one browser. A gente tem todas as capacidades ali para evitar bloqueios, incluindo proxies, incluindo CAPTCHA solving, que é a resolução de CAPTCHA, browser fingerprint, e o mais legal é que a gente pode usar o mesmo script do nosso Puppeteer. Tu também pode usar o Playwright ou o Selenium. Então eu vou mostrar para vocês como que eu estou utilizando o Scraping Browser da Bright Data junto com o nosso script Puppeteer. Então depois que eu loguei no Bright Data, eu vou em meu Proxies, vou aqui em Scrap Browser, comece, eu vou dar um nome, Scraping Browser Reddit, e vou adicionar. Depois de ativar o nosso Scraping Browser, eu só preciso pegar os dados de autenticação, como nome de usuário e senha, configurar um endpoint com WSS, com nossos dados de autenticação, e a gente só precisa substituir o Puppeteer Launch pelo Puppeteer Connect para conectar no browser que está sendo gerenciado pela Bright Data, e eu vou adicionar um log aqui quando foi conectado com sucesso lá no Bright Data, e a partir daqui o resto do script continua o mesmo. Mas a diferença agora é que ao invés de eu estar rodando isso aqui na minha máquina local, eu estou rodando numa seção de browser lá na Bright Data. Então conectando ao Scraping Browser, conectado, e agora estamos navegando lá pro Reddit. Feito! Aqui a gente tem a lista de todos os posts sendo feitos lá no Reddit, e o post com mais comentários do dia é What are the most important things to learn about programming past the beginner stages? Esse post é interessante. Se a gente voltar aqui para o painel, a gente consegue vir em estatísticas e acompanhar os logs. Se tu também quiser implementar o teu web scraping usando o Scraping Browser da Bright Data, eu te convido a acessar o link que está aqui na descrição e acompanhar a documentação oficial deles, que é muito simples. São basicamente aqui 8 passos com exemplos de código que tu pode usar tanto para o Puppeteer, quanto para o Selenium, quanto também para o Playwright. Então, barbadinha. Agora é só conectar essas informações com o GPT para pegar um resumo do que a galera falou naquele post. É isso aí. Agora com o Montano Project a gente consegue trazer conteúdo ainda mais quente para vocês.